E voltamos de revisão da vida toda, tivemos nosso primeiro voto proferido nos embargos de declaração pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse voto que suscitou algumas dúvidas, mas numa análise mais detida, nós chegamos à conclusão que esse voto é sim favorável aos aposentados e pensionistas, demais beneficiários do INSS, nesse tema no Supremo Tribunal Federal, tema 1102. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai falar a respeito das matérias que foram plenamente rejeitadas pelo ministro Alexandre de Moraes em seu voto, e foram várias. Vou passar ponto a ponto nessas matérias. Olha só. Com relação à afronta à cláusula de plenário do artigo 97 da Constituição Federal, que foi alegada pelo INSS nos embargos de declaração, o ministro rejeitou de plano porque tratou devidamente dessa matéria e, por maioria, o entendimento formado pelo Supremo foi no sentido de que não se tratava de constitucionalidade ou não da norma, mas sim da aplicação da norma mais benéfica no caso concreto. Com relação à prescrição e decadência que o INSS trouxe nos embargos e buscou a declaração específica do Supremo Tribunal Federal a respeito desses dois institutos, o ministro também não acatou, porque, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, caberá às instâncias inferiores analisar no caso a caso a questão da prescrição e da decadência, não cabendo ao Supremo se pronunciar a respeito desses institutos. O ministro também rejeitou de plano a argumentação do INSS nos embargos com relação à conjugação das duas normas que estavam sendo tratadas, no caso a transitória e a definitiva, dizendo que sequer isso foi matéria trazida no recurso extraordinário. E ali tratava-se tão somente de opção pela norma mais favorável, também pedido expressamente rejeitado pelo ministro. E na parte da rejeição dos pedidos, o ministro ainda deixa claro que o alcance da tese da repercussão geral deve guardar estrita aderência ao caso concreto, razão pela qual ele entende que o acórdão embargado não carece de maiores esclarecimentos. Bom, pessoal, dito isso, o ministro entra na parte em que ele acolhe parcialmente, ou seja, em parte, os embargos de declaração do INSS com relação a dois pedidos específicos. E eu vou jogar na tela para você entender melhor. Ele diz assim, no seu dispositivo do acordo, no final do julgado: por todo o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, modulação dos efeitos da decisão para que se exclua do entendimento fixado no tema 1102. A revisão de benefícios previdenciários já extintos, vamos explicar o que se trata, e a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas, observando-se a tese fixada neste lead case a partir da data do julgamento do mérito, 1º de dezembro de 2022. Bom, pessoal, com relação a esse item A, a exclusão dos benefícios, da revisão dos benefícios previdenciários já extintos. Bom, a interpretação aqui ela pode ser um pouco ampla, então eu vou falar dos dois pontos. A gente pode levar em consideração isso como algo em que não seja possível revisar mais os benefícios extintos, por exemplo, como o auxílio-doença que se encerrou há 2 anos, mesmo que ele esteja dentro do prazo prescricional, essa letra A abarcaria essa possibilidade. Mas como também a gente pode pensar, e aí sim um entendimento um pouco mais otimista, que a decisão abarcaria aqueles benefícios que foram extintos e os herdeiros teriam essa dificuldade, não
poderia revisar o benefício em razão da inexistência do titular do benefício. De toda forma, pessoal, teríamos a possibilidade da aplicação, nesse caso, do tema 1057 do Superior Tribunal de Justiça, que permite o recebimento das parcelas, desde que não prescritas, ou seja, desde que estejam dentro do prazo de 5 anos anteriores à propositura da ação, pelos herdeiros, quando o falecido não os recebeu em vida. Pessoal, o item B, ele fala das revisões que não podem alcançar os benefícios que teriam sido objeto de decisão judicial transitada em julgado. Poderíamos pensar aqui na revisão da vida toda propriamente negada na via judicial e a possibilidade de se entrar novamente nesse caso. Só que o ministro fala que, nesse caso específico, os atrasados estariam sim limitados à data do acórdão, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, que foi 1º de dezembro de 2022. E no entendimento um pouco mais pessimista, poderíamos pensar que essa linha também abarca as concessões judiciais de benefícios. Por exemplo, foi concedida uma aposentadoria especial, e essa aposentadoria especial, ela também, caso ela fosse objeto de uma revisão da vida toda, que nada impediria, ela teria os atrasados limitados à data do julgamento, que é 1º de dezembro de 2022. Mas prefiro entender que essa linha B, ela vem unicamente em cima dos benefícios que já buscaram a própria revisão da vida toda e não tiveram sucesso em razão do entendimento do Supremo ainda não estar vigente à época do julgamento anterior e, em razão disso, ter-se a possibilidade de rediscutir o caso, já que a regra geral no direito é que casos semelhantes fariam coisa julgada. E aqui nós teríamos uma quebra automática da coisa julgada para se buscar, para se pleitear novamente a revisão da vida toda, com a única ressalva que os atrasados estariam limitados a 1º de dezembro de 2022. Mas estão somente nesses casos. Assim, pessoal, seguimos ansiosos por novos votos. Até aguardávamos alguma coisa nesse sentido, alguma atualização no final de semana. Não aconteceu. Abrimos a semana somente com o voto do ministro Alexandre de Moraes juntado nos autos. Tem muita gente boa ainda para votar, então a gente está aguardando. E assim que nós tivermos novos votos, voltaremos aqui para atualizá-los em primeira mão. Não sem antes convidá-los a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site. Será um prazer recebê-lo por lá. Temos chat no nosso canal de dúvidas, onde você conversa diretamente conosco. Até breve, pessoal!